capítulo 1, verso 26. Vamos ler. Gênesis, capítulo 1. Verso de número 26. Todos acharam? É bem simples achar Gênesis, né? Amém. Vamos ler então. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Diga comigo, por favor, a nossa imagem. Muito bem. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, por tudo que o Senhor fará. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Enche o nosso coração. Senhor, que esta palavra venha destruindo cadeias, grilhões. Venha, Senhor, desconstruindo toda a mentalidade, Senhor, contrária à Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Nos inspira nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, né? Sobretudo os nossos visitantes. É um prazer tê-los aqui. Nós temos um irmão hoje da Tanzânia. Seja bem-vindo. Ele está nos visitando aqui. É um prazer recebê-lo. Tem uma irmã do Zimbábue também ali. Ela já nem é. Tem outro do Zimbábue também. Aleluia. Tem do Malawi também. Glória a Deus. Essa é uma igreja de fato internacional. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco. Amém? Muito bem. Semana passada eu comecei ministrando essa palavra num ambiente de muita liberdade no Espírito, muita vida de Deus. E a minha expectativa para esta manhã é que não seja diferente. Então, como nós temos aqui algumas pessoas que não estavam no domingo passado, eu quero fazer um review, já que somos internacionais, vamos gastar nosso inglesinho. Quando é pequeno assim, você fala 3 palavras, já gastou tudo. Então deve ter mais umas 3 aí. Bom, então vamos fazer uma retrospectiva, né, do que nós falamos na semana passada, para que fique claro para os irmãos. O tema da mensagem nesta manhã é sonhando com a grandeza de Deus. Por que nós falamos aqui, e eu acho que boa parte dos irmãos, quando me ouve falar, né, de que nós seremos uma grande igreja, de que nós vamos crescer, de que Deus vai nos dar uma multidão de discípulos, líderes serão levantados. Talvez você olhe e diga assim: puxa, mas será mesmo? Porque isso parece que não condiz com a realidade, né? Não combina muito com a realidade. E esse é um grande problema de quem anda por vistas. Ele está sempre baseando a sua vida naquilo que ele vê e não naquilo que ele crê. E Paulo diz lá aos Hebreus, na verdade o escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 10, verso 38, que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Logo, nós fomos chamados por Deus para vivermos as suas grandezas. Deus tem grandezas para nós. Deus nos chamou para viver as suas grandezas. Deus nos chamou para sermos grandes. Posso ouvir um aleluia aí? E a visão que Deus tem nos dado é que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores.
onde cada membro é um ministro e cada casa é uma igreja, conquistando assim a nossa geração por meio das células que se multiplicam uma vez ao ano. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro. Mas, definitivamente, nós precisamos ampliar um pouco mais a nossa visão e entender que Deus nos chamou para sermos líderes. Você está sentado ao lado de um líder. Precisamos avançar nesta revelação. Entender que Deus nos criou para liderar. O propósito de Deus ao criar o homem foi dar a este homem domínio. Foi dar a este homem autoridade para ele liderar. Foi dar a este homem capacidade para que ele pudesse governar, para que ele tivesse autoridade, para que ele pudesse conduzir, para que ele pudesse liderar, para que ele tivesse controle das circunstâncias e das situações. Deus não chamou você para ser dominado, Deus chamou você para dominar. Deus não chamou você para ser governado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções ou pelas circunstâncias que te rodeiam. Deus chamou você para que você governe. Posso ouvir um aleluia? Isso testifica dentro de você? Sabe por que é que testifica dentro de você? Porque como diz Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se nós somos filhos de Deus, significa que dentro de mim e dentro de você existe um clamor, existe um desespero, existe uma inquietação por coisas grandes. Ouça bem o que eu disse e vai recebendo o que Deus está falando aí. Se somos filhos de Deus, existe dentro de nós um clamor, uma ânsia, um anelar, um desejo profundo de experimentarmos coisas grandes. Por isso que eu não nasci para ser pastor de uma igreja pequenininha. Se alguém nasceu, louvado seja Deus pela vida dele. Mas eu nasci para ser pastor de uma mega igreja. Você nasceu para fazer parte de uma mega igreja. Você nasceu para fazer parte de coisas grandes. Você nasceu para ser grande. Você nasceu para aparecer. Você nasceu para ter uma vida relevante. Você nasceu para ser uma bênção. Foi para isso que você nasceu e foi criado por Deus. O homem foi criado para ser um líder. E o seu destino é a liderança. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família. Pastor, na minha família eu sou o mais novo lá, eu não falo nada lá. Pois é, Davi era assim também. Era o menorzinho e o desprezado entre todos os irmãos. Quando Samuel chega à casa de Jessé, Jessé bota logo os bonitão lá na frente para ver se era esse que Deus tinha escolhido. E Deus falou: o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Deus quer levantar você no meio da sua família. A sua família vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. E a sua família vai caminhar debaixo da direção que Deus tem colocado no seu coração. Porque nós servimos a Deus. E Deus nos chamou para coisas grandes. Grandes empresas. Grandes posições no trabalho. Grandes negócios. Grandes empreendimentos. Grandes realizações. Grandes posições. Grandes sonhos. É possível sim. Precisamos sonhar com a grandeza de Deus. E uma vez que Deus nos criou para isso, é importante você saber que junto com esta criação veio a capacidade para que você lidere. A capacidade e as habilidades necessárias para que você possa liderar. Então,
o que a gente precisa? Mudar o conceito de que nem todos nasceram para liderar. Isso é mentira. Isso é uma maneira do diabo cercear o seu crescimento. Isso é uma maneira do diabo limitar suas ações. Isso é uma maneira do diabo encalacrar você na pequenez e na insignificância. Isso é uma maneira do diabo prender você numa mentalidade medíocre, pobre, miserável, tola, maligna, sem nenhuma criatividade. Você nasceu para coisas grandes. Esta semana nós começamos aqui na nossa igreja, e é bom que essa palavra está sendo gravada, porque daqui 5 anos nós vamos lembrar, puxa, foi então aí, olha o tamanho que está agora. Nós lançamos agora um movimento com jovens de 13 a 21 anos, chamado Enjoy Movement. Ó, poderoso. Começamos com muita gente, sabe quanto? 20 pessoas. Mas pode esperar, esses 20 vão virar 200, que vão virar 400, que vão virar 4.000, que vão conquistar esta cidade, porque Deus nos chamou para coisas grandes. Pega no braço do seu irmão e fala para ele, não tem jeito, você nasceu para coisas grandes. Fala aí para o seu vizinho, você foi criado para liderar. Se ele falar para você, não, eu não. Às vezes eu falava para minha mãe assim, mãe, a senhora tem que liderar uma célula, a senhora foi criada para liderar. Ai, meu filho, se eu tivesse a sua idade. A Bíblia não diz com quantos anos nós vamos liderar. A Bíblia diz que nós nascemos para liderar. Se você é gente, você é ser humano, tem certeza? Está convicto disso? Pensa para responder. Você é gente? Então você nasceu para liderar. Mas o que eu aprendi a vida inteira, pastor, aqui, para liderar a gente tem que ter muita capacidade. Não, meu irmão. A ordem para dominar e governar foi dada por Deus a toda a espécie humana. É bem verdade que a gente precisa crescer em liderança. Agora, é óbvio que nós podemos dizer que a nossa igreja é uma igreja de líderes. A videira é uma igreja de líderes. Você faz parte de uma igreja de líderes. Todo mundo lidera. Pastor, se todo mundo lidera, quem é que vai liderar então? Todo mundo. Nós somos um reino de sacerdotes. Por isso que Jesus é chamado o Rei dos Reis. Porque você é rei. Você nasceu para governar. Você nasceu para liderar. E eu quero declarar isso muitas vezes hoje, porque eu quero esmagar essa mentalidade pobre, miserável de que, ai, não posso, não consigo. Será? Acabou. Você é líder. Você nasceu para crescer. Vem comigo, amém? Por que eu preciso liderar? Ou qual que é a condição para eu liderar? Mudar minha mentalidade. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Se Paulo fala que tem que ser um sacrifício vivo, é porque existe um sacrifício morto. Qual que é o sacrifício morto? É o sacrifício que não tem alegria, que não tem preço, que não tem fé, que não tem crença, que não tem disposição. É qualquer coisa. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu entendo, por isso creio. Eu entendo, creio e pratico. Eu recebo na minha mente, processo, deixo descer para o meu coração, coloco em prática e experimento os resultados. E aí ele diz no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não tem jeito, se você quer ser crente, você tem que mudar sua cabeça. Tem que trocar o SIM card. Não adianta querer fazer ligação Vodacom com o chip da MCL, não dá certo.
Não adianta querer ser crente com a mentalidade de escravo. Gálatas capítulo 4, verso 7. Já não sois escravos, mas sois filhos. Você é filho. Pega no braço do seu irmão, fala para ele, você está no culto. Você é filho. Fala para ele, você é filho. Você é um filho de Deus. Você não é só um filho da mãe. Você é um filho de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Você é filho de Deus. Então muda a mentalidade. Não tem como você querer ser crente com a mentalidade do mundo. Não pode. Você vai ficar patinando, vai ficar aí sem sair do lugar. O tempo vai passar e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Aí você acha que o problema é a igreja. Você acha que o problema é o líder que não tem unção. Você acha que o problema é o povo que é complicado. É nada, o problema é que você não trocou um chip, irmão. O problema é que você não mudou a mentalidade. Você está querendo usar a mesma mentalidade de antes. Não dá mais. Não serve mais. Fala aí para o seu vizinho, muda o chip hoje. Posso ouvir um aleluia? Troca o chip. Pensa diferente. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Não é meia boca, não é de qualquer jeito, não é pela metade. É boa, perfeita e agradável. Uau! Que vontade é essa? Boa, perfeita e agradável. Eu preciso experimentar isso, mas para que eu experimente isso, eu preciso mudar a minha mentalidade. O verdadeiro espírito de liderança não tem a ver com técnicas. Ah, você foi estudar lá nos Estados Unidos da América. Se você não mudar sua mentalidade, você vai voltar o mesmo Zezão de sempre. O mesmo sem noção de sempre. O mesmo sem atitude. Tem a ver com o espírito de liderança. Mudar a mentalidade significa entender que você não pode continuar pensando como sempre pensou. Você não pode ser, como eu disse semana passada, um lobo criado como um cão. Porque o lobo que é criado como um cão, todas as vezes que ele ouvir a matilha uivando lá no meio da selva, vai haver dentro dele um clamor para se juntar àquela matilha. Agora o que nos impede disso? A mentalidade, porque o cão, ele tem a comidinha na hora certa, ele tem o banho lá no pet shop, lá no lugar de lavar o cão. Ele não precisa procurar o rio para se lavar. Ele tem alguém que vai dar banho nele. Ele tem alguém que vai dar vacina nele. Lobo não toma vacina. Lobo já é por natureza, como é que é? Imune. Já é por natureza imune às bactérias. Lobo é lobo. Cão é cão. Comidinha está no prato. E se o dia está frio, o dono vai pôr um cobertor lá para aquecer o cão. Na selva, o lobo se vira. Por isso que está cheio de lobo querendo viver como cão. Está cheio de lobo com medo da pressão. Está cheio de lobo com medo de se expor. Porque a liderança exige exposição. A liderança exige você se deparar com as suas fragilidades. A liderança vai mostrar para você que você é limitado. A liderança vai exigir de você lidar e aprender a lidar com a pressão. Por isso que a gente não quer liderar, porque para liderar eu vou ter que perder o conforto do canil. Fala para o seu vizinho, você é lobo ou um cão?
O lobo tem um clamor pela selva. O lobo tem um clamor pela autossobrevivência, pela autossubsistência. O lobo tem consistência. O lobo sabe quem ele é. O lobo, meu irmão, ele sabe como conquistar as coisas. Você foi chamado por Deus para liderar. Podemos usar o exemplo também da águia e da galinha. A galinha está sempre olhando para baixo, ciscando ali. A águia voa alto. A águia, ela está voando alto. A galinha come dos milhinhos. Eu me lembro quando eu era criança, que eu ia lá na fazenda da minha avó. Ela pipipi, 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 chamava aquela galinhada toda e jogava ali o milho. As galinhas comiam tudo. A águia, ela tem que prover o seu sustento. E sabe como é que a águia ensina suas águiazinhas a voar? Leva nos mais altos penhascos e solta as águiazinhas de lá. E lá vem as águiazinhas. Quando ela vai se espatifar no chão, a mamãe águia vem, pega e joga lá para cima. Aí quando chega lá, ela fala, ai, tô seguro, tá nada, voa. Aí lá vem a águiazinha, e bate asa e nada. Vem a mamãe águia, leva lá para cima. Assim é Deus com você. Deus vai jogar você lá de cima, mas você não vai cair no chão, porque Ele vai te sustentar em todas as circunstâncias. Deus quer ensinar você a voar alto. Deus quer ensinar você a conquistar aquilo que Ele tem para você. Deus quer ensinar você a conquistar o seu espaço. Deus quer te dar experiência. Você quer o quê? Tudo de mão beijada. Vai liderar, vai crescer, vai virar homem, vai criar tutano, vai criar consistência. Você nasceu para liderar. Você nasceu para ser homem de Deus. Você nasceu para voar alto. Não se espanta com o que você está ouvindo, porque esta mensagem faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Você quer ser leão ou quer ser gatinho? Quer ser águia ou quer ser galinha? Quer ser um cãozinho ou quer ser um lobão? Fala para o seu vizinho, chegou a sua vez. Posso ouvir um aleluia aí? Agora, pastor, como que é isso? Porque eu preciso crescer em liderança. Como é que eu cresço em liderança? Como é que eu avanço? Primeiro, mudando a mentalidade. Segundo, rejeitando alguns mitos. Primeiro mito, de que líderes nascem prontos, não são feitos. Isso é mentira. Não, eu sou tímido, eu sou assim, eu não gosto muito de falar, então acho que eu não sou um líder. Mentira, você é líder, só precisa crescer em liderança. Segundo mito, o mito de que a liderança é a vontade de Deus apenas para meia dúzia de gente. Apenas para algumas pessoas. Só o pastor. Ele é o cara escolhido, esse é escolhido. Só falta asas para virar anjo. Com um peso desse, irmão, asa não resolve, tem que ser turbina para levantar voo. É assim que os crentes pensam. Ele foi escolhido. Eu estou aqui ainda, não fui. Ele nasceu para liderar, ele é pastor. Ele prega todo domingo, ele ora, ele expulsa demônio, ele cura os enfermos, ele prega o evangelho, ele é o pastor. Eu sou um consumista espiritual. Eu não sou líder. Deus escolhe alguns para ser líder. E está aí a evidência de que Deus escolhe alguns para ser líder. Esse é líder. Não, você é um líder também. Essa mentalidade é mentirosa. Você é líder. Onde você estiver, você é um líder. Onde você chegar, você lidera. Você está lá no seu trabalho, você é líder. Líderes são aqueles que se destacam da média, que estão acima da média. Você é um líder. Você sabe que a média
é irmã da insignificância. Se você está na média, você é um insignificante. Você não aparece. Você foi chamado por Deus para estar acima da média. Posso ouvir um aleluia? Aleluia, aleluia mesmo. Aleluia. Outro mito. De que o líder é aquele que tem uma personalidade carismática. Aquele que é falante, que ele chega assim, todo mundo já fala, uau, como é bom estar perto desse cara. Irmão, se fosse assim eu estava perdido. Porque está aí uma coisa que eu não sou, é carismático. Todo mundo acha que eu sou até antipático. Quando me vê primeiramente. Depois vê que eu sou legalzinho, mas depois talvez já seja tarde. Mas você não precisa ser simpático para ser líder. Carismático para ser líder. Outro mito, de que o líder é aquele autoritário, poderoso chefão. Esse é líder. É nada. Às vezes ele esconde atrás desse autoritarismo uma insegurança absurda. Mas ele precisa gritar, porque se ele não gritar, ele não mostra quem ele é. Outro mito, de que a liderança é resultado de um treinamento super especial. Mentira. Fiz coach, sou líder. Você não mudou a mentalidade, você continua um patazão. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. Fiz coach. Não sei se aqui já tem esse curso coach, já tem aqui? No Brasil agora é moda, todo mundo faz coach, que é um treinamento de liderança. E antes era muito caro, agora eu acho que popularizou, que eu vejo todo mundo fazendo. Aí o pessoal fala, não, eu fiz coach e tal. Mas e aí? Não mudou a mentalidade. Não muda nada. Fala para o seu vizinho, troca o chip, irmão. Essa liderança que Deus pensa para nós, ela flui de maneira espontânea. Se eu estou debaixo dos princípios da palavra de Deus, essa liderança vai fluir de maneira espontânea da minha vida. Eu vou caminhando com o Senhor, vou crescendo e ela vai fluindo, ela vai acontecendo. Porque eu entendi. Porque agora tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha prática. Tá, entrou o princípio dentro de mim, agora eu vou liderar. Vou liderar na minha empresa, vou liderar na minha família, vou liderar na minha igreja. Por favor, eu quero saber onde é que estão os novos líderes de célula nessa igreja. Eu quero que você me procure e fale, pastor, sou o senhor Amazai, estou aqui, quero ser líder de célula, investe em mim. Faz de mim um líder nessa igreja, pastor. Não é possível que depois dessa mensagem você tenha coragem de falar, mas eu não sou líder, né? Eu não sou líder. Ainda não é o tempo. Quando é que vai ser então, pelo amor de Deus? Que mais que precisa acontecer? Líderes. Eu sou pastor de uma igreja de líderes. Por isso que eu sou orgulhoso de pastorear essa igreja. Porque eu sou pastor de uma igreja de líderes. Eu tenho orgulho de você. Estou falando diante do Espírito Santo. Quando eu vejo você crescendo, quando eu vejo você lá no seu trabalho testemunhando, quando eu vejo você avançando, quando eu vejo você progredindo, quando eu vejo as coisas dando certo na sua vida, quando eu vejo você liderando o processo, isso me enche o coração de alegria. Porque eu sei que você está entendendo a razão pela qual você existe. Você existe para governar, você existe para ter liderança. Você não existe para ser mais um. Você existe para ser a pessoa, o homem, a mulher. Você existe para fazer a diferença, meu irmão. Oh, meu Deus. Eu quero ver com você 4 fundamentos que vão te levar naturalmente a essa posição de liderança que Deus tem para você. Primeiro fundamento. A imagem gera o domínio. Diga assim comigo, a imagem? Não. Com voz de igreja de líderes, bem forte. A imagem gera o domínio. Aleluia. O texto que nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, ele está intimamente associado à imagem. Não é isso que nós lemos? Coloque os olhos lá, por favor. Verso 27. Não, verso 26. Todos acharam? Diz assim: façamos o homem a nossa imagem.
Obrigado. Façamos o homem a nossa imagem. Na verdade, não tem como você desassociar imagem de domínio. Porque o domínio gera a imagem. Tudo é determinado com o que você se parece. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas Adão pecou. E o pecado entrou na raça humana. E o homem então perdeu esta semelhança. Mas Jesus é o Adão que deu certo. Jesus veio para restaurar a nossa imagem. Para que nós possamos nos parecer com o Senhor. Tudo é determinado por aquilo com que nós nos parecemos. Se nós nos parecemos com serpente, vamos agir como serpente. Se nós nos parecemos como fofoqueiros, linguarudos, medíocres, brigões, miseráveis, nós vamos agir como tal. Se nós nos parecemos com o Filho de Deus, nós vamos dominar, vamos ter autoridade, vamos ter governo. Nós precisamos entender que a imagem é a expressão. E quanto mais nós expressamos o Senhor, mais nós exercemos liderança. Então, se existe algum limitador para que você se torne um líder aonde você estiver, é o quanto você se parece com Jesus. Quantos estão entendendo o que eu disse? Porque quanto mais eu me pareço com Jesus, quanto mais eu tenho as características do Senhor na minha vida, quanto mais eu tenho os pensamentos do Senhor Jesus firmados no meu coração, quanto mais eu me pareço com o Senhor em comportamento, em ações, em pensamentos, mais eu expresso Ele e mais liderança eu terei. Seja no seu casamento, seja na sua família, enfim, em todos esses lugares que eu já falei, na escola, na sua casa, no seu trabalho, enfim, aonde você estiver. Tudo é determinado por aquilo com que nós nos parecemos. A imagem gera a expressão. A imagem é a expressão do autor, Jesus. E somente o autor nos autoriza a exercermos autoridade. Essa palavra autoridade tem a mesma origem. Autor, autorização e autoridade. Somente o autor, que é Jesus, nos autoriza a termos autoridade. Quanto mais eu me pareço com o mestre, mais liderança eu terei. Quanto mais eu me pareço com o mestre, mais autoridade eu terei. Quanto mais eu me pareço com o mestre, mais domínio das situações eu terei. Irmãos, o Senhor nos criou para dominar e nós olhamos ao nosso redor. E muitas vezes na nossa vida nós percebemos o quão dominados nós somos. Dominados pela mentira, dominados pelo vício, dominados por hábitos e costumes completamente destrutivos. Dominados por sentimentos de incapacidade, dominados por uma timidez absurda. Nós não conseguimos nos imaginar em posições de destaque. Se alguém fala para você, você vai ser alguma coisa na vida, você fala, amém, obrigado. Mas você não toma isso como verdade. Eu quero dizer, nesta manhã, quero profetizar sobre a sua vida. Todo bloqueio, toda dificuldade, toda timidez, todo impedimento, tudo aquilo que se opõe à sua ascensão espiritual, profissional, sentimental, cai por terra hoje em nome do Senhor Jesus. Deus te chamou para ser uma bênção, meu irmão. Segundo fundamento, o sacerdócio introduz a realeza. Qual que é a obra do Espírito Santo hoje? Nos transformar para que a gente possa expressar o Senhor. Você entende isso? Você está em obras. Deus está mexendo em você. Deus está trabalhando em você. Por isso que algumas coisas que você gostava, hoje você já não gosta muito mais. Outras você já tem até nojo, você não consegue se imaginar.
E não é porque o pastor proibiu. Eu não proíbo nada. Você é livre para fazer o que você quer. Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Só isso que eu te falo. Você é livre. Por isso que algumas coisas você falava, você já não fala mais. Eu lembro que eu, antes de me converter, falava muito palavrão. Tinha a boca muito suja, muito. Um dia, depois de me converter, eu parei e falei, puxa, eu não falo mais palavrão. Falo, não tenho prazer mais nisso. E quando soltava um de vez em quando, logo vinha um negócio ruim dentro de mim, assim, um incômodo, que aquelas palavras já não faziam mais parte da minha vida. Antes de eu me converter, eu bebia muito, bebia de ficar caído, assim. Hoje eu não bebo mais. Quando eu me converti, não bebia mais. Depois que eu me converti, já não bebia mais. Não é porque o pastor falou, olha, você está proibido, que agora você é crente. Não. É porque o Espírito Santo fez uma obra em mim e a bebida já não me dava mais alegria nenhuma. Não tinha mais prazer nenhum. Você está em obras. Por isso que às vezes você fica num conflito interior terrível. Por isso que as suas convicções, seus fundamentos, eles estão sendo balançados. Oh, nossa, mas eu achava que isso era tão certo, agora já tomei em dúvida, já não sei mais o que é certo, o que é errado. Não se desespere, é a obra do Espírito Santo dentro de você. Você está num processo de transformação, num processo de mutação. Você está deixando de se parecer com o mundo para se parecer com Jesus. Amém? E aí, o sacerdócio, ele introduz a realeza. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Todos acharam? Apocalipse também não é muito difícil de achar, né? Apocalipse capítulo 5, verso 10. Diz assim: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E para, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Vamos ler de novo? Agora bem bonito, bem forte. Vai, 1, 2, 3, vai. Uau! E para o nosso Deus os fizestes. Quem? Quem que foi feito? Fala aí para o seu vizinho, você. Reis e sacerdotes. E eles vão ser tudo escravo na terra. Vão ser tudo liderado na terra. Vão ser tudo dominado na terra. Eles serão escravos na terra. É isso que está escrito aí? E eles reinarão sobre a terra. Não sou eu que estou dizendo isso para você, é a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, e nós reinaríamos sobre a terra. Você não é pouca coisa, meu irmão. Você é uma bênção. E eles reinarão sobre a terra. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão, você foi escolhido por Deus. A imagem nos fala de sacerdócio e domínio de realeza. O Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos expressar a realeza dele nas nossas vidas. Não justifica mais nós vivermos uma vidinha qualquer. Por favor, deixa essa mensagem descer para o seu coração nessa manhã. Você não veio aqui para ouvir só, Zaqueu desceu da árvore, Zaqueu desce da árvore, porque eu convém entrar na sua casa hoje. Tá certo, é a palavra de Deus poderosa, mas você não veio aqui para ouvir uma mensagem assim, tá bom, então agora fecha a Bíblia e vão para casa, porque convém que Jesus entre na nossa casa hoje e pronto. Não! É uma mensagem para levar você a entender quem é você para Deus, e quem deve ser Deus para você.
Terceiro fundamento. Mateus capítulo 20. Abra lá, por favor, em Mateus capítulo 20. Nesse texto aí de Apocalipse 5:10, tem uma canção tão linda que eu cantava ela. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Fala para o seu vizinho, você vai reinar sobre a terra, meu irmão. Mateus capítulo 20, verso 20, diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Então Jesus pergunta para a mãe de Zebedeu, dos filhos de Zebedeu, aliás, a esposa de Zebedeu, né? Ela respondeu, dize que estes meus filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ela não pediu pouca coisa não, ela queria muita coisa. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim sobre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Terceiro fundamento do que nós estamos falando aqui hoje, é o domínio pelo serviço. É a liderança pelo serviço. Jesus não repreendeu os discípulos por eles desejarem fazer como o rei dos povos. Ele até disse, olha, se alguém quiser ser grande, por que ele diz isso? Porque ele sabe que o desejo de ser grande foi ele que colocou em nós. Ele não repreendeu pela posição, ele repreendeu pela ganância, mas ele até disse, se vocês querem ser grandes, esse desejo pela grandeza tem que fazer parte da nossa vida. Sonhe grande, pense grande, mas comece pelo serviço, comece a dominar pelo serviço. O Senhor Jesus disse que outra forma de nós dominarmos é pelo serviço. Sirva as pessoas, sirva seus patrões, e eles vão te levantar como líderes lá. Você vai liderar lá na sua empresa. Se você é patrão, sirva seus empregados. Isso mesmo, sirva-os. Sirva-os. E você será levantado como líder no meio deles. Não, pastor, mas se eu fizer isso, eles vão montar em mim. O verdadeiro líder sabe a hora certa de colocar limites. Não tenha medo de exercer a sua autoridade. Sirva. Você foi chamado para servir. Posso ouvir um amém? Quarto fundamento. O poder para dominar. Diga comigo, poder para dominar. Para que Adão pudesse dominar, ele precisava da imagem, ser semelhança do Senhor, mas ele precisava de um segundo elemento, que era comer da árvore da vida. O Senhor disse que ele deveria comer da árvore da vida. Ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele podia se alimentar de todas as outras árvores, inclusive da árvore da vida. Comer da árvore da vida aponta para se alimentar de Deus, para trazer a vida de Deus para dentro de si. Como é que nós vamos conseguir ter uma liderança exitosa?
Quanto mais nós nos parecermos com o Senhor, mais nós teremos autoridade para liderar. Quanto mais nós exercermos semelhança do Senhor, mais teremos autoridade para dominar. Quanto mais nós exercermos o serviço, quanto mais nós servimos, nós vamos ter autoridade. E quanto maior a nossa comunhão com o Senhor, mais autoridade nós teremos para liderar. O problema é que a gente acha que ouve uma mensagem aqui, vai embora para casa e a vida está resolvida. Você ouve a mensagem aqui, coloca ela em prática em casa e vai alimentando ela durante a semana. Por isso que eu falo para você, compre a palavra, leva para sua casa, põe no seu carro, grava no seu telefone. Ao invés de você ficar ouvindo música tola lá no seu telefone, grava a mensagem lá no seu telefone. E você está andando na rua, está ouvindo eu gritar no seu ouvido. Quero ver se você não muda. Isso produz intimidade com Deus. Isso produz comunhão com o Espírito. Isso produz uma sede insaciável, uma sede profunda pelo sobrenatural, uma fome inesgotável pela presença de Deus. Eu quero profetizar isso sobre essa igreja nesta manhã. Paixão, fome pela glória de Deus, fome pela glória do Senhor. Uma igreja apaixonada pelo Senhor. Uma igreja que ama Deus. Uma igreja que quer Deus. Uma igreja que deseja o Senhor. Uma igreja que não anda com Deus de maneira religiosa. Que vem para o culto nos domingos e vai para a célula na semana e está bom. Não, uma igreja que quer participar do mover do Espírito Santo de maneira ativa. Uma igreja que quer viver uma vida no Espírito. Uma igreja que se alimenta da vida de Deus. E quanto mais vida de Deus tem, mais liberdade para exercer autoridade tem. Quanto mais vida de Deus tem, mais a liderança aparece. Irmãos, homens e mulheres que têm comunhão com Deus, que têm intimidade com Deus, quando eles chegam no lugar, você sabe que alguém chegou. Ainda que eles sejam tímidos, quietos, calados, ainda que eles não falem nada, mas a presença destes homens exala um perfume diferente. Se você está com o Senhor, se você é íntimo do Senhor, você vai exalar o perfume de Cristo. O problema é que a gente tem dificuldade de entender isso. Não, pastor, mas eu faço a minha oração. Eu deito, antes de deitar, eu dobro os meus joelhos e faço a minha reza, a minha oração. Obrigado, Deus. Amém. E está feito. E vamos dormir. É melhor do que nada. Sejamos francos. Mas será que é o suficiente? Fome pela glória. Desejo de se alimentar da vida de Deus. Eu falo para os seminaristas aqui, eu falo, se vocês vêm orar de manhã aqui, porque faz parte da rotina do seminarista, é melhor você não vir não, pode continuar dormindo. Eu imagino que eu ficaria muito contrariado se alguém viesse ter comigo só porque é obrigado ter, não porque quer ter. E Deus é assim. Não, eu vou orar porque eu tenho que orar, né? Tem que orar, então eu vou orar. Imagina que angústia isso, que sofrimento. Que martírio, orar porque eu tenho que orar. Oro porque é gostoso. Oro porque eu quero comer de Deus. Eu quero beber do Senhor. Eu quero me alimentar da vida de Deus. Eu quero comer da árvore da vida. Está vendo isso aqui? É um computador portátil. Tem muita utilidade. Mas sabe quando é que ele funciona bem de verdade? Quando a bateria dele está carregada. Isso aqui, descarregado, é igual um tijolo. Presta para nada. Um crente descarregado nunca vai conseguir ter a utilidade que deveria ter. Tanto potencial, tanta energia, tanto conhecimento, tanta informação, tanta utilidade. Eu ouço, não, mas fulano tem um potencial. Pastor, olha, eu não entendo, porque fulano tem tanto potencial. Tem mesmo.
Nasceu para liderar, nasceu para governar, nasceu para ser uma bênção. Mas está sem energia. Está sem vida. Está sem vigor. Mas tem tanto potencial, tem tanto... Mas não tem unção. Não, mas tem tanto potencial, mas não... Está desligado. Está desligado. Então, o potencial está limitado. Quero te falar que você tem um potencial dentro de você que você desconhece. Eu estou falando isso não é para animar você, porque eu não sou animador de auditório, eu sou profeta, sou pastor, sou pregador do evangelho. Você tem dentro de você um potencial que você desconhece. Potencial de suportar pressão, potencial de resolver problema, potencial de dar direções, potencial de criatividade, potencial de fazer as coisas acontecerem, potencial de compra, de venda, de negociação, de articulação. Você tem um potencial que você desconhece. Acredite em mim. O que precisa? Dessa energia que vem do céu. Dessa energia do Espírito Santo que está habitando dentro de você. Nós precisamos ter comunhão com Deus no nosso espírito. Precisamos desfrutar desta presença dentro de nós. Quer saber qual foi a última promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos antes dele ser levado ao céu? Ou melhor, antes de ser levado ao céu. Qual foi a última coisa que Jesus prometeu para os discípulos? Quer saber? Quem sabe o que é? Chuta aí, não tem problema de errar, fala. O céu. Foi o céu? Não. Foi poder. Não foi o céu. A última coisa que o Senhor prometeu aos seus discípulos não foi o céu, foi poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder no seu texto original significa dunamis, que quer dizer o poder de Deus em ação. Quando esse poder entra dentro de mim, alguma coisa começa a movimentar dentro de mim. Eu começo a me movimentar. Eu não consigo mais ficar parado. Por isso que um crente cheio do Espírito Santo, ele não dá conta de ficar parado. Vamos ali fazer uma visita. Vamos encher o Enjoy Movement. Bom dia, irmão. Bom dia. Acordei você. Um crente cheio do Espírito Santo. Irmãos, é Bíblia isso. E recebereis poder. Recebereis dunamis. Recebereis dunamis. Recebereis o poder de Deus em ação. Vai mudar, vai entrar em conflito, vai entrar em mutação, vai entrar em um processo diferente. Se não pulava, vai pular. Se não cantava, vai cantar. Se não sonhava, vai sonhar. Se não liderava, vai liderar. Se não falava, vai falar. Se não gritava, vai gritar. Se não fazia nada, vai fazer. Porque está cheio do poder de Deus. Se estava morto, vai ressuscitar. É o poder de Deus em ação. Quando o poder de Deus entra, eu lembro quando eu tive a minha primeira experiência com o poder de Deus. Foi num culto de domingo assim. O pastor pregava, e parecia que ele estava falando a minha vida ali. Quando ele terminou de pregar, eu corri para frente aos prantos, às lágrimas, e reconheci Jesus como o Senhor da minha vida. Naquele dia eu fui cheio do poder de Deus. 1 semana, 2 semanas depois, fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas estranhas. Irmãos, tudo mudou na minha vida.
Talvez você me veja aqui em cima e fale, esse pastor é muito despachado, ele não tem timidez. Irmão, eu na minha condição normal, eu diria para você que jamais eu estaria aqui, porque eu sou extremamente tímido, eu sou daqueles que não gostam de ser percebidos. Para mim, eu aprendi desde cedo que o melhor é ser e não parecer, então eu estou sempre na minha. Mas quando o poder de Deus chega, quando esse poder começa a queimar, aí eu grito mesmo, aí eu pulo mesmo, aí eu choro mesmo, aí eu falo mesmo, porque é o poder de Deus em ação. Eu era terrivelmente triste, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha uma série de problemas emocionais, eu tinha complexo de rejeição, eu tinha complexo de inferioridade, e o poder de Deus entrou na minha vida e mexeu em tudo e quebrou tudo. Eu sou uma nova criatura, e este poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o poder que está dentro de você nesta manhã, para mudar a sua vida. Se você quer lhes dar um pulo aí do seu lugar e fica de pé. Poder de Deus te transforma num leão, numa leoa. Acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Porque o nosso encargo aqui não é edificar uma igreja de cordeirinhos de Jesus, florzinhas de Jesus. Qual o nome da sua igreja? As Florzinhas de Jesus. Quando eu era criança, a gente cantava uma musiquinha que era assim. Pode desligar a música aí um pouco, por favor. A gente cantava uma musiquinha que era assim. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Aí eu fui crescendo assim, imaginando que eu era uma florzinha de Jesus. Um dia eu descobri que eu sou um leão de Jesus. Eu vou rugir alto nesse país. Eu vou rugir alto nessa cidade. Eu vou rugir alto nesse púlpito. Eu estou pastoreando leões. Faz o que eu estou com vontade de fazer. Pega seu irmão aí, abraça ele, levanta ele assim, ó. Faz alguma coisa com ele.